Que bom estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira ou neste momento onde você nos acompanha, né? Muitas pessoas no horário alternativo, naquele horário que melhor se adequa à sua realidade, para que você possa estar diante da palavra de Deus, diante desse nosso Senhor Jesus Cristo, que vai cuidando da nossa vida, que vai direcionando a nossa história. Eu começo dizendo: Deus quer e pode direcionar a sua vida e mudar o rumo da sua história. Você quer? Quer dar passos? Quer mudança? Quer prosperar, mas no sentido de progredir, de melhorar, de crescer. Crescer como Jesus, na graça e no conhecimento, porque é esse crescimento fundamental na nossa vida, nós seres humanos. Crescermos na graça e no conhecimento de Deus, na experiência do amor de Deus. É assim que eu começo sorrindo para a vida, te convidando a fazer essa experiência. Permita que Deus direcione os seus passos. Permita que Deus direcione a sua vida. Você topa? Então já vá abrindo o seu coração, porque hoje Ele vai nos dar instruções, como todos os dias, mas sempre aquelas precisas para o momento presente, para o momento atual. Não estou sozinha, daqui a pouquinho já vou apresentando para você a bancada que está aqui comigo hoje. Tem novidades do lado de cá, já fazia um bom tempo que eu não o via por aqui na música, estava com saudade dele, mas já vou abraçando você da Rede Canção Nova de Rádio, você de todo o Sistema Canção Nova de Comunicação que reza com a gente nesta manhã. Seja muito bem-vindo. Para nós, na quinta-feira, sempre é um dia especial. Nós recordamos a Quinta-feira Santa, recordamos a instituição da Eucaristia. Eu convido você já no início do programa para que a gente se coloque em adoração. É preciso adorar a Deus. Padre Jonas, ele tem uma frase, ele nos ensina assim: quem não adorar, não vai aguentar. Então, por isso eu convido você a dizer comigo: graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos dizer mais uma vez? Pensando em todas as pessoas que precisam estar na presença de Deus. E nós já aprendemos que a Canção Nova é território eucarístico. Inclusive a gente usa a expressão na Rádio Canção Nova, ondas eucarísticas, espalhando amor pelo ar. Então, que essa presença de Jesus também no Santíssimo Sacramento é o jeito de Deus estar presente fisicamente na nossa vida. A gente invoca e reza clamando esta presença salvadora, salvífica. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E por todos os sócios, todos da família Canção Nova que precisam de oração. Você é um? Então, esta oração, essa jaculatória é por você. Que Deus agora abençoe a sua vida. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Já estou me movimentando aqui para eu poder acolher esse músico, amigo, parceiro, irmão de comunidade. Sempre é bom tê-lo aqui, porque é uma alegria compartilhar as inspirações de Deus no coração dele. Peter, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, a recíproca é verdadeira. Trava-língua de manhã. Então, né, muito bacana estar aqui no Sorrindo para a Vida, né? Sempre compartilhando aquilo que Deus faz, compartilhando o nosso momento pessoal, né, de oração pela manhã. Naturalmente, quando a gente não está no Sorrindo para a Vida, mesmo assim a gente está em comunhão com esse Deus, preparando o nosso dia, preparando tudo aquilo que nós precisamos fazer, colocando Deus à frente, né? Então, coloca Deus na frente, você vai chegando depois, Deus já vai preparando o terreno ali para que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é o nosso desejo, é isso que a gente se une aqui, por isso que é tão gostoso a gente estar junto, porque nós estamos no mesmo propósito. Preparar o nosso dia, deixando Deus ir à frente e preparando o nosso coração para sentir as emoções de Deus, para aquilo que a gente precisa fazer, falar, decidir. Então, estamos juntos sempre. Estamos juntos sempre, e é isso, Peter, e eu gostei quando você falou de estar sempre acompanhando, sempre rezando conosco, porque é isso que faz a comunhão, né? Isso aí. A gente não se encontra sempre, mas quando se encontra, a gente consegue partilhar e unir as inspirações de Deus e a comunhão acontece. Então, de fato, seja muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? Valeu, Nessa obrigado. comunhão da palavra. E olha só,
ele já está aqui, agora eu vou apresentar o meu outro lado. Vocês estão percebendo que ultimamente... Ai, e que saudade. Antes de apresentá-lo, quem está pela TV já está vendo, que saudade que eu tô da Paula Guimarães. Eu sempre digo que a Paula e o Sapa, eles não saem da bancada porque nós os trazemos do nosso coração, né? Então eles estão sempre aqui conosco na bancada. Então, Paula, um beijo grande para você, saudade enorme, principalmente quando só tá eu de menina aqui na bancada. Eu lembro, poxa vida, que saudade da Paula, eu lembro mais ainda. Mas eu tenho uma boa notícia antes de apresentar a bancada que está comigo, porque ontem à noite eu mandei uma mensagem para a Paula e aí recebi um áudio, pensando assim, a Paula está me respondendo. Gente, a alegria e a emoção do meu coração, de fato eu fui às lágrimas, fiquei muito emocionada, porque quando eu recebi a resposta, era o Felipe, o nosso querido Felipão, ele respondendo ali a mensagem, mandando um abraço para todos nós, dizendo que está rezando conosco todos os dias, nos sorrindo para a vida, que também, graças a Deus, que homem guerreiro, que testemunho de fé, amor a Deus, amor à família, lutou pela vida, está lutando, está recuperando. Gente, uma voz firme. Olha, fiquei muito emocionada. Felipe, o nosso abraço a você, nosso carinho, nosso amor, que seja sustento para você, para toda a sua família. Vocês sabem que são muito, mas muito especiais para todos nós aqui do Sorrindo para a Vida, porque como a Paula é do Sorrindo para a Vida, a gente abraça e acolhe a família inteira, né? Mas na comunidade Canção Nova, na história da Canção Nova, tem também a história da sua vida, então a gente se alegra demais, meu irmão, demais mesmo. Abraço apertado para você. E ó, a gente segue daqui rezando, como eu prometi, inclusive hoje, antes nos bastidores aqui, já adianto que é o Cassiano que está conosco, Cassiano falou de uma cesta de café da manhã, acho que eu vou fazer encomenda com ele, viu? Porque eu estou devendo esse café para o Felipe. Mas quem está na TV já viu. Ele está aqui conosco novamente, é uma alegria recebê-lo, padre. Porque como eu falei do Peter, de fato acontece aqui quando o Senhor também está. É claro, quando eu falei da Paula, falando da bancada, o Márcio, todo mundo, existe uma comunhão. Ah, sim, a gente entende. Mas falando e dizendo assim, os irmãos vão entrando e fazem parte dessa comunhão. Eu não tenho como negar, e quem reza conosco também não tem como negar que o Senhor faz parte dessa comunhão. E que bom tê-lo aqui. Obrigado, filha. Bom dia, você está muito elegante, muito Obrigada, bonita, para variar. Quero acolher também os meus irmãos aqui presentes, não é? O Cassiano, o Peter, gosto muito de ouvir o Peter cantando, rezando, ele sabe disso. E eu também, Val, não estou querendo fazer ciúme não, mas terça-feira apresentando o programa Para Ser Feliz, recebi uma mensagem da Paula, né? Pensei até como a Paula é responsável do nosso sistema, a gente trabalha junto, né, na TV, no sistema. Falei, às vezes ela está me pedindo para anunciar algum produto, algum recado no programa, né? De repente ela me manda uma foto do Felipe fazendo uma selfie também no quadro de hospital e com a televisão no fundo com eu apresentando o programa. Aí ela me disse, ó, quem está acompanhando. Fiquei muito feliz também, muito emocionado. Rezei muito, tenho rezado muito para o Felipe, nós padres temos rezado. E semana passada eu estava pregando um retiro para as irmãs carmelitas lá em São Paulo. E eu falei para a Paula que eu coloquei o Carmelo inteiro para rezar pelo Felipe. Então, graças a Deus, um guerreiro vitorioso aí, né, superando essa situação. E isso serve de motivação também para você, para mim, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, né? Lutas todos nós teremos, mas nós as enfrentamos com os olhos fixos em Deus, com a cabeça erguida, e saiba que toda guerra, isso é importante lembrar, Paula, desculpa, Valdena, estou falando da Paula, que toda guerra é composta por várias batalhas, né? Então, por exemplo, o Felipe e os enfermos, eles lutam a batalha de cada dia, né? Não é porque o Felipe mandou a foto na terça que amanhã ele vai sair lá do hospital, do tratamento, é um processo, né? Então, filho, já te dou essa direção, filha, lute a batalha de hoje. Seja inteiro no combate de hoje. A guerra vai ser uma consequência de cada batalha enfrentada com fé e, sobretudo, com esperança. Val, eu aproveito o ensejo para já partilhar a palavra de hoje também. Diga, padre, vou anotar. Que está em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18, eu estou com a tradução da CNBB, vou trazer uma outra tradução também. Mas, Val, eu já adianto que ontem, se você se recorda, o padre falou sobre a esperança, né? Sim. E ontem à noite ainda eu estava rezando para preparar esse momento e me veio ao coração a inspiração de continuar ainda falando sobre a esperança. Tem mais, não sei nem porquê, né? O tempo que a gente está vivendo, a gente nem precisa de esperança, né? É uma das virtudes mais essenciais, sem qualquer dúvida, para esse tempo, é a virtude da esperança, né? Então o padre vai falar ainda mais sobre essa virtude teologal, sobre como colocar a esperança em prática na nossa vida. Então esteja atento, deixe Deus falar ao teu coração. Ele quer falar com você mesmo. Então abre o coração, meu irmão. Abre o coração, minha irmã, e deixe Jesus falar com você.
que já que ele quer falar contigo. Ontem eu me recordava de uma frase, partilhava com as meninas da minha casa comunitária. A gente estava à mesa depois da formação, e aí eu contei os testemunhos que a gente ouviu aqui, contei o testemunho de ontem, partilhei com as meninas, porque a gente vai multiplicando a graça de Deus, né? Então contei o testemunho, contei da Maria Clara e da Maria Cecília, uma irmã rezando pela outra a partir da medalha das duas cruzes. Contei daquela mãe que ali insistente na oração, mesmo os exames dizendo que o bebê o peso não subia, né? Fui contando ali o testemunho, quem não assistiu, acompanhe porque vale a pena. E aí eu me recordei de uma frase que eu aprendi aqui no Sorrindo para a Vida, que diz assim: fui buscar nas garras da derrota a minha vitória. E às vezes a gente precisa ter uma oração persistente, uma esperança nesse nível, de ser capaz de ir lá nas garras da derrota. Já está por um triz, está por um fio, mas eu vou nas garras da derrota buscar a minha vitória. Tem uma vitória para mim e para você. Mesmo que tudo aponte para a derrota, você não é um derrotado, você é vitorioso. Então vá lá buscar a sua vitória. Mas sabe como você vai? Com oração, com Deus. E Ele já está pronto, elegantérrimo, minha gente. Está pronto aqui para te receber. Na verdade, hoje os meninos estão assim, espetáculo, viu, no visual. Olha, falei, meu Deus do céu. Ainda bem que eu vim com a mãe Aparecida. Eu tô de loja Canção Nova hoje aqui, ó. Camiseta linda também. Padre, essa é manga 3/4. Padre Adriano Zandoná gosta de saber dos figurinos. Eu não sabia das bufantes. Da bufante, né? Assim, né? Já tinha ouvido falar de mangas bufantes? Eu nunca vi. Não, eu achava que bufantes era búfalo, vinha de búfalo. Não. Colocava a camiseta. Será que é feita com pele de búfalo? Não, sacerdote amigo, claro que não. Mas olha só, essa é a camiseta, manga 3/4 de Nossa Senhora Aparecida. Tem a Nossa Senhora das Graças, mas tem também Nossa Senhora Aparecida. Pus um coletinho aqui para ficar mais charmosinho, né? Mas ela é linda, olha, dá para ver ali na TV, vocês estão acompanhando. Linda, linda, linda. Está disponível para você lá no loja.cançãonova.com. Dá uma conferida. As mulheres devotas de Nossa Senhora Aparecida tem também esta opção. Agora é outono, né? Então a gente fica agasalhado, fica confortável, uma temperatura amena. Você vai conseguir estar bem confortável e também sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Mas já vou chamá-lo mais uma vez para estar aqui conosco. É o Cassiano Meirelles, como eu falei, tá elegante mesmo, minha gente, com sobretudo. Falei, nossa senhora, o menino tá demais. Bom dia, Cassiano, bem-vindo. Ô Val, querida, bom dia, Padre, a sua bênção, bom dia, Mano Peter, bom dia, família Canção Nova, que alegria, é um presente, que presente de Deus, né? Deus e suas surpresas. Estou muito feliz de poder estar aqui essa semana, vivendo essa experiência, e sobretudo, como logo no começo da semana pude dizer, de ter esse momento de intimidade com você, né? De poder tocar no seu sagrado, nas suas lutas, nas suas vitórias. E olha, quanto isso tem me feito bem, como isso tem me feito bem, sabe? Poder rezar sobre você, rezar pelas suas intenções. E eu tô aqui, ó, de braços abertos, prontos aqui para receber o seu e-mail, né? Aquele e-mail mais amado do Brasil, claro, sorrindopravida@cançãonova.com. Esse não tem como errar, né, minha gente? Quero acolher com muito carinho aqui, viu? A sua partilha, o seu pedido de oração, seu testemunho também, porque eu tenho certeza que assim como na vida de muita gente, Deus também tem feito na sua. E eu tenho certeza absoluta que hoje Deus vai te dar uma resposta, viu? Uma resposta que você está esperando há muito tempo. Hoje eu acordei de manhã, acho que eu sonhei com o Padre Adriano Zandoná, porque eu acordei com a música dele na minha cabeça, né? Nunca te abandonará, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei porquê, Padre. Filho, eu ia dizer que você tá como... Você não tá... Ontem cedo ele estava comigo no Sorrindo. Tava. Aí ontem ele foi cantar na missa do clube e eu que estava presidindo. Foi. Inclusive, gente, falar da missa do clube, eu quero aqui, abrindo parênteses, manifestar aqui os meus sentimentos, mais uma vez, minhas condolências à família do Padre Roger Luiz, né? O Padre Roger Luiz perdeu uma prima, acho que ontem ele falou comigo por mensagem. Então, Padre, as minhas condolências, nossas condolências na sua família. Sim. Por isso, né, dizendo disso, porque ele me pediu para presidir a missa do clube ontem, né, por causa dessa questão que ele ficou lá dando esse suporte. Então, estávamos juntos na missa do clube. Estávamos ontem no Sorrindo. E hoje no Sorrindo de novo. Que benção. É uma overdose de Padre Adriano. Hoje eu acordei com o Padre Adriano. Hoje eu acordei com não tem como. Eu já quero estender essa palavra para você, viu? Deus
Ele nunca te abandona. Amém. Ele jamais vai te abandonar. Talvez você que está se sentindo sozinho, sozinha, aí essa palavra é para você, que ela chegue, alcance o seu coração. Anotou o e-mail? Não esquece, pega aí o seu smartphone, liga o seu notebook, enfim, eu não sei qual recurso que você vai usar, a sua máquina de datilografia. O e-mail é esse, sorrindopravida@cançãonova.com. Também aqui no Instagram, @sorrindopravida, tá bom? Graças a Deus já estou recebendo aqui muita coisa boa, muita mensagem, muito e-mail, muita gente já interagindo, mandando para nós aqui o seu recadinho. Você pode ligar também para nós, tá? Ligar para a nossa central de atendimento. Aqui existe sim aqueles famosos memorando. Então, 0 operadora 12 31 86 2600. E eu quero começar, Val, apresentando Diga-me. aniversariante. Inclusive, eu quero mandar um beijo aqui, um abraço para minha irmã. Hoje é aniversário da minha irmã, viu, padre? Ai, Hoje, coisa 7 boa. horas da Como é o manhã, nome eu tava batendo, socando o portão dela ali no bairro São João ali. Como é o nome dela? O nome dela é Terezinha, mas ela gosta de que chama de Tuca. Tuca, então filma aqui para mim. Cadê? Isso. Pode ser a 1. Pode ser a 1. Terezinha, que desça sobre você nesse teu aniversário e sobre todos os aniversariantes a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Já Obrigado, recebeu uma Pai. bênção de aniversário ao vivo. Pô, padre, muito obrigado, viu? Ela deve estar super feliz lá. Tuca. E hoje eu comecei amanhã, fui lá, eu e minha mãe preparamos, toda a nossa família preparamos ali uma cesta de café da manhã, que né? coisa boa. E foi muito massa fazer essa experiência. Então, um beijão pra minha irmã, hoje é aniversário dela, mas tem fofurice fazendo aniversário aqui. Coisa boa. Segue aí, ó, é a fotinho do Matias. Imagina, olha o Matias, está celebrando nada mais, nada menos que 1 mês de vida. Ele que é de Ibiaí, Minas Gerais. Deixa eu mostrar a foto aqui para você. Aqui. Olha o Matias aí, olha. Mineirinho. Mineiro? Completando, mineirinho lá. Ai, nossa, mas é necessário. É, lá, um Porque mês ele tá de muito vida. pititico, não é aniversário ainda. Que bênção. É um mês. Um de mês, vida. que coisa. Deus seja ele tá louvado, chegando, viu? é verdade. Ele Deus tá seja com o body louvado. de Jesus. A cor azul, conto pra quem tá pelo rádio. Que fofurice. Um mês já tá todo risonho ali, Um né? mês e tá Vocês todo viram? risonho já também, viu? Que lindo. Olha. Beijo pra mamãe. Um beijão para essa família maravilhosa. Não tem o nome da mamãe aqui, nem o nome da família, mas tem o nome dele, Matias. E a gente está rezando muito por você. Também quero trazer aqui mais uma fofurice, aproveitando esse momento maravilhoso. Meu nome é Lívia Helena. Olha só, e eu sou de Rio Claro, São Paulo. Eu tenho 9 anos. Esse na foto é meu irmãozinho Gabriel. Ganhei ele de presente de Deus, porque minha mãe não podia mais ter filhos. Mas sempre pedi para Deus um irmãozinho. E como tudo que eu peço, Ele sempre me atende, nos enviou o seu anjo Gabriel. Nossa. Sem que ninguém esperasse sua chegada. Nem minha mamãe sabia que estava grávida. E foi o melhor presente da minha vida e de toda a minha família. Sou sócia Kids. E minha bisa e minha madrinha também são sócias. Essa obra maravilhosa que não pode parar. E ela colocou aqui um hashtag, por isso eu ajudo a Canção Nova. Vamos mostrar aqui então? É a Cadê essa Lívia fofurice? Helena e o seu irmãozinho Gabriel. Lívia e Gabriel. Deixa eu enquadrar aqui de uma maneira perfeita. Olha aqui, ó. Coisa linda. Lívia, olha você na TV. Gente, só tá dando o body de Jesus hoje. Tá bombando, a Lívia tá né? com vermelho e o Gabriel com vermelho também. Ele é o body, mas a Lívia já tá com a camiseta infantil, né? Lembrando que esse body, gente, e essa camiseta tem para todas as idades. A gente pega, padre, desde do bebezinho que a gente viu ali, o Matias, com 1 mês de vida, não é? E aí tem para vovô, vovó, então vocês podem ficar bem à vontade, porque se quiser vestir a família toda com a camiseta da Canção Nova, com o vestuário da Canção Nova igual, tem aí essa oportunidade com o body de Jesus, de São Miguel Arcanjo, são essas temáticas que você consegue colocar para toda a família, tá bom? Então você pode cair espertíssimo. Maravilha. Então eu tô aqui, ó, para guardar a sua partilha, tá? A gente já vai caminhar aí para a partilha da palavra. Tenho certeza que Deus vai falar contigo e eu quero aqui receber o seu testemunho, aquilo que Deus está falando com você de maneira muito particular no dia de hoje.
Anotou aí? sorrindopravida@cançãonova.com e aqui no Instagram também que eu estou acompanhando, sorrindo@sorrindopravida. Sorrindo pra vida. É isso mesmo, família Canção Nova. Já vou trazer a frase do dia, vou repetir para você, inclusive porque eu quero conferir, padre. Eu anotei certo? Efésios 1? Efésios 1:18, isso mesmo. Então Capítulo 1, versículo 18. Então eu coloquei certinho. Efésios 1, capítulo 1, versículo 18, 1 ao 18. Dá uma conferida aí, você pegue também a palavra de Deus. Vou trazer já a frase do dia de Santo Antônio de Pádua, mas eu quero lembrar você que está rezando conosco que a gente continua na Semana do Livro. Então dê uma conferida lá no nosso site, no loja.cançãonova.com, a respeito das literaturas. De repente você fala assim, você viu o testemunho de Fofurices? As Fofurices, eu tenho 9 anos, eu aprendi a rezar com a Canção Nova, eu queria um irmãozinho, pedi para Deus e Deus deu. Minha mãe nem sabia que estava grávida. Gente, uma criança intercedendo, pedindo a Deus o irmãozinho. Foi o testemunho que o Cassiano trouxe para nós. Um beijo para todas as Fofurices, as mamães que permitem, que colocam as crianças para rezar conosco nesta hora. Beijo para Rafaela, me recordei agora, Rafa, filha da Marcilene, que acompanha sempre e reza conosco, né? Linda. Ontem encontrei com a Márcia, ela diz, Val, a Rafa acompanha todo dia, pega o caderno dela e reza com a gente. Mas criança especial, a Rafa. Ela é diferenciada mesmo, padre, diferenciada. Um beijo da tia Val para você, viu, Rafa? E para todas as crianças, todas as fofurices. Mas eu queria dizer para os pais que nós temos uma literatura infantil para as crianças, uma literatura para o público infantil, acho que fica até melhor assim, né? Onde vai também contribuir, não só como o programa Sorrindo para a Vida, mas vai ajudar o seu filho e a sua filha a crescer em sabedoria, em santidade, crescer como Jesus cresceu. Olha só que coisa boa. Então dá uma conferida lá, as mamães, as vovós, os tios, os dindos. Confira o material que a Canção Nova tem disponível para que você possa favorecer o crescimento, a evangelização do seu filho, do seu neto, essa criança que você ama, tá bom? Aproveite a Semana do Livro. O nosso querido Padre Adriano Zandoná, gente, ele tem vários livros escritos que contribuem com a nossa espiritualidade. Então também faço a você esse convite de conhecer as literaturas aí do Padre Adriano Zandoná. Confira lá no nosso site. Nosso querido irmão Márcio Mendes, quanta preciosidade e riqueza que Deus colocou no coração do Márcio. E ele compartilha conosco a partir dos livros. Então confira também os livros do Márcio Mendes. Aí a gente já falou Padre Jonas, Padre Léo e tantos irmãos lindos, queridos, ungidos aqui da Canção Nova que tem livros escritos. Confira lá, loja.cançãonova.com, porque esses livros vão te ajudar a crescer. Aí a gente não fica perdendo tempo nesse tempo de pandemia, vendo coisa que não presta, tanto na internet quanto na televisão. Então, aproveite bem o seu tempo com bons livros. Vamos para a frase de Santo Antônio? Olha só. Quão grande é a misericórdia de Deus, que já purifica a alma por causa do arrependimento. Vou repetir para você. Quão grande é a misericórdia de Deus, que já purifica a alma por causa do arrependimento. Sabe o que o nosso Santo Antônio de Pádua está nos dizendo? Arrependa-se dos seus pecados. Esse já é o início da purificação. Você cometeu algo que você sabe que não agrada a Deus? Agora, nesse momento, peça perdão. Deus, perdão pelos meus pecados, dá-me um sincero arrependimento, porque assim minha alma já se purifica e eu posso experimentar da misericórdia de Deus. E que assim seja. Vamos lá, Peter. Vamos cantar, vamos rezar. Vamos cantar pedindo que o Senhor nos conduza àquilo que é a vontade dEle, que na verdade é o melhor para nós. Vamos cantar. Vamos seguir esse Deus maravilhoso. Vamos juntos. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. No início, eu vou, Senhor. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Eu preciso fazer, Senhor, preciso fazer
tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Canta junto com a gente. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tirarem a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de agora ouvirmos o Senhor. Obrigado, porque o Senhor vai falar ao nosso coração. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai nos levantar nessa manhã com a Tua palavra. Obrigado porque existe cura, libertação na atitude de ouvir a Tua palavra. Sim, nós nos abrimos. Fala, Senhor, os Teus servos escutam. Silencia os barulhos, as tormentas dentro de nós. Acalma os mares agitados, as tempestades no nosso interior e nos faz ouvintes atentos. Sim, Senhor. Porque o Senhor quer falar e nós queremos ouvir. Nós queremos nos deixar conduzir por Ti, nosso Deus, nosso Senhor. Vem em socorro das nossas fraquezas nessa manhã, nos levanta e nos instrui, nos transforma com a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Que Ele ilumine os olhos do vosso coração, para que conheçais a esperança, a qual Ele vos chama, a riqueza de sua glória, que Ele nos dá em herança entre os santos. Uma vez mais, que Ele, o Senhor, ilumine os olhos do vosso coração, para que conheçais a esperança, a qual Ele vos chama, a riqueza de sua glória, que Ele nos dá em herança entre os santos. Olha só, eu gosto demais dessa passagem, porque ela ela coloca no nosso coração, ela acende no nosso coração, melhor dizendo, uma esperança muito grande, porque São Paulo está pedindo, é uma oração que São Paulo faz por nós, que Ele, Deus, que Ele, o Senhor, ilumine os olhos do vosso coração, não é? Em outras traduções, não é? Para que Ele abra os olhos do vosso coração com a sua luz. E olhos do coração, coração na Bíblia vem do hebraico, lev, levat, queria dizer a sede, o ser do homem, do ser humano mais profundo, né? Onde moram as emoções, os sentimentos, as crenças, a alma, não é? Onde mora, aliás, o ser mais profundo do homem. Então, a palavra está dizendo que Ele abra os olhos do vosso coração, porque se Ele abrir os olhos do vosso coração, se Ele iluminar os olhos do vosso coração, em outras traduções, se Ele iluminar o vosso entendimento, vós então conhecereis a esperança a qual Ele vos chamou, as riquezas da sua glória, a herança que Ele tem reservada para vós. Gente, São Paulo disse também aos romanos, eu tenho comigo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que vai se manifestar em nós. Isso aqui é o fundamento da nossa esperança. Que Ele, que hoje o Senhor, eu rezo, filho, filha, pedindo essa graça para mim e para você.
Que hoje o Senhor abra os olhos do nosso interior, do nosso coração, do nosso entendimento, para que a gente veja, para que nós percebamos a esperança a qual Ele nos chama, para que nós vejamos a riqueza da sua glória, para que nós vejamos a herança que Ele prepara para nós, tudo que Ele está preparando para nós, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, creia. O melhor Deus ainda está preparando. Mas muitas vezes a gente desanima na vida, muitas vezes a gente perde a motivação, a gente se deixa abater. Por quê? Porque nós não temos os olhos do nosso coração iluminados para enxergar a esperança, para enxergar a riqueza das promessas de Deus, para enxergar a profundidade da herança que Ele reserva para nós junto com os santos. Então hoje São Paulo reza, filho, por mim e por você, para que o nosso olhar, o olhar mais profundo, o olhar da alma se abra, para que nós vejamos a esperança a qual nos chama o Senhor. Tenha certeza, eu não sei qual é o seu contexto existencial hoje, mas o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparado com aquilo que Deus já preparou para você, com aquilo que Deus está fazendo. Hoje, peçamos ao Senhor, rezemos, continuemos rezando com essa palavra e peçamos ao Senhor que em cada circunstância do nosso dia, Ele abra, Ele ilumine os olhos do nosso homem interior, da mulher interior. Porque veja bem, quem não enxerga com a alma, mas só com os olhos humanos, vive o pior tipo de cegueira que existe, que é a cegueira para a esperança, que é a cegueira para a fé, que é a cegueira para o amor, que é a cegueira para as realidades espirituais. Existe a vida espiritual, não só a vida humana, a bios, sabe? Mas existe a zoé do grego, né? Existem duas palavras, três na verdade, mas eu vou usar essas duas. Bios, do grego, fala da vida humana. Aí, daí vem a palavra biologia, bios logos, né? O estudo da vida. Mas a vida espiritual no Novo Testamento era em grego zoé, quer dizer, a vida da alma, a vida de Deus dentro de nós. O pior cego é aquele que só enxerga com um olhar humano. O pior cego é aquele que não tem iluminado, aberto os olhos do coração para enxergar a razão da esperança, para enxergar a riqueza que Deus está preparando para nós, para enxergar, filho, filha, a herança que Ele nos reserva. E olha só, a esperança precisa ser uma escolha. A esperança não é só um dom. Claro, nós recebemos de maneira infusa, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no nosso batismo, a virtude teologal da esperança, óbvio. Mas nós a precisamos cultivar, porque senão é como uma brasa do carvão, quando está acabando o churrasco ali, né? A brasinha vai diminuindo até apagar o fogo ou ficar quase inexpressivo, né? Então é preciso escolher pela esperança em cada circunstância, em cada minuto do nosso dia. É preciso escolher ter um olhar de esperança para as situações. É preciso escolher deixar-se iluminar por Deus para enxergar a vida com esperança. Eu quero trazer uma citação do livro Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 19, número 2, que diz o seguinte: o propósito dos justos se firma mais na graça de Deus do que na sua própria sabedoria. Nela, na graça de Deus, confiam sempre, em qualquer empreendimento e situação. Porque o ser humano propõe, mas Deus dispõe. E não está na mão do homem o seu caminho, mas na mão de Deus. Isso que é ter esperança, como disse aqui a imitação de Cristo. Ou seja, é eu entender que eu tenho que confiar mais na graça de Deus do que na minha sabedoria. Eu tenho que confiar mais em Deus do que naquilo que eu posso ver. Porque Deus vê além. Sabe, o homem dispõe, mas Deus propõe, né? Aliás, o homem propõe, ao contrário, mas Deus dispõe. A gente planeja, mas é Deus que sabe o caminho certo. É Deus quem faz os planos acontecerem ou não, porque Deus tem sempre planos melhores que os nossos. Coloque isso na cabeça, filho, filha. O plano de Deus para mim e para você é sempre, sempre, sempre infinitamente melhor que o meu e o seu plano. Porque Ele ama com amor eterno, Ele vê mais longe, Ele conhece você melhor do que você mesmo e Ele sabe o que realmente você precisa para ser feliz. Às vezes você botou uma coisa na cabeça
e acha que é aquilo, você tem que fazer aquilo, tem que viver aquilo, mas Deus está vendo que no fundo, isso vai te desgastar demais, isso vai roubar de você uma energia que você não precisava gastar, isso vai te sobrecarregar, isso não vai te fazer feliz. Então Deus fala, calma, deixa eu trabalhar, deixa eu construir a casa, deixa eu vigiar a cidade, que eu estou preparando o melhor para você. Eu estou preparando o melhor para a sua vida. Mas é preciso deixar os olhos do coração serem iluminados por Deus, para enxergar com essa esperança, para ver essa riqueza e essa herança. E olha só, gente, poucas coisas são tão contagiosas, guarda isso no coração, acho que falar de contágio nessa época de pandemia fica fácil o entendimento, né? Poucas coisas são tão contagiosas quanto o medo e quanto a esperança. Presta atenção, se você conviver com uma pessoa esperançosa, aquilo vai te moldando, vai te acessando de alguma forma. E você também conviver com uma pessoa medrosa, uma pessoa descrente, uma pessoa desanimada e incrédula, isso também vai acessando você. Porque bote uma coisa na sua cabeça. Nós somos influenciáveis. O ser humano é altamente influenciável. A sociologia ensina que nós nos tornamos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Amém. Sabe? É claro que tem coisas que não dá para escolher, né? O maridão aí, meio desesperançado, você casou, né? Aguenta firme. O filho, né? Um amigo. Aliás, amigo ainda dá para escolher, né? Agora quando é um familiar. Mas, gente, a gente tem que, se possível, escolher não ficar ouvindo pessoas desesperançadas sempre. Diferente é você ajudar, né? Eu, como padre, vou lá e escuto uma pessoa sem esperança. É diferente, é a minha função, eu vou dar a esperança para ela. Mas se você escolher conviver sempre com pessoas desanimadas, sempre com pessoas desesperançadas, isso vai moldando em muito o seu caráter, sua percepção do mundo, né? Nós somos influenciáveis e nós nos tornamos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, sabe? E, infelizmente, a gente pode até esconder, mas o que a gente cultiva dentro de si, a palavra cultiva dá raiz à palavra cultura, né? O que é uma cultura? É aquilo que você cultiva internamente, a crença, é o valor, é a percepção da vida. Aquilo que você cultiva acaba transbordando, derramando-se em algum momento. Por exemplo, se eu estou aqui com um copo muito cheio de água, não está totalmente cheio. Poderia estar um pouquinho mais ainda. Claro que é contra a etiqueta encher demais o copo, né? Mas se você encher demais o copo e a Val esbarrar em mim com o copo cheio, o que vai acontecer? Vai cair a água, vai transbordar. Vou tropeçar no Senhor aí. A gente transborda e muitas vezes aquilo que a gente cultiva. Por exemplo, se você cultiva a esperança e alguém esbarra em você, ou seja, você enfrenta um sofrimento, uma crise, uma tensão, você vai transbordar a esperança. Mas se você cultiva o medo, se você cultiva a descrença, a falta de fé, a amargura, quando alguém esbarrar em você, ou seja, vem as tensões, os sofrimentos, você vai transbordar isso, sabe? Tem tanta gente transbordando medo e desesperança nesse tempo, mas a palavra está nos convidando hoje a olhar para Deus e a transbordar esperança, a olhar, deixar o nosso interior ser iluminado por Deus, para que nós enxerguemos essa esperança, para que nós tomemos posse dessa riqueza, dessa herança e, consequentemente, a comuniquemos, a transbordemos para os outros. Não ande com pessoas desesperançadas, sabe? Se você puder, não ande, sabe? E encha o seu copo interior, usando a metáfora, com esperança. Esperança em Deus, Ele continua no trono, como eu dizia ontem, sabe? E eu vou ser sincero, esses dias eu li um texto do Papa Bento XVI, no qual ele falava que a igreja não é chamada somente para profetizar o caos, né? Somente para gerar medo, semear medo, não. Ela é chamada, Papa Emérito Bento XVI, a profetizar a esperança, a comunicar a esperança. O cristianismo é uma boa notícia. Emanuel, Deus conosco, Jesus se fez carne. O cristianismo é uma mensagem de salvação, de esperança. Não é só cruz, é ressurreição. Agora tem muita gente que entendeu que é chamado a ser um profeta do caos. Nós, pelo batismo, somos uma boa notícia para esse mundo. Nós somos a Bíblia que muita gente vai ler, porque tem gente que não vai ler a Bíblia, mas vai ler na sua, na minha, na nossa vida. Deus não nos chama a ser profetas do caos. Claro, existe lugar para denúncia na evangelização, mas não é só denúncia. Tem que anunciar a esperança em Cristo.
temos que levar o nosso povo, as pessoas, a olharem para Cristo, olharem para a salvação em Jesus, olharem para Deus. Agora tem gente que presta um desserviço, só gerando medo, semeando medo. Porque eu vou ser sincero para você, denunciar o que está errado é muito fácil. Qualquer sem noção percebe o que está errado. Mas Deus não nos chama só a denunciar o que está errado, mas a apontar os caminhos. Apontar o problema é fácil, agora apontar a solução tem que ter muita esperança no coração. Tem que ser um homem de oração, de esperança, para apontar a solução. Porque fazer o diagnóstico que nada presta, isso aí é muito fácil. É muito pregador fazendo isso por aí. Mas e que caminho nós estamos apontando? Eu me coloco no lugar, primeiro, me coloco nesse ponto, né? Faço a reflexão para mim, não quero acusar ninguém, obviamente, mas denunciar o que está errado é fácil, gente. Mas é preciso propor soluções, apontar caminhos, olhar para Cristo. Não está tudo perdido. É preciso escolher não cultivar a cultura do medo, sabe? A semente do medo em nós e nos outros. Como eu disse, cultura é aquilo que você cultiva. A cultura da pessoa é aquilo que aparece quando ninguém está vendo. É aquilo que o funcionário faz quando o patrão não está vendo. É aquilo que o voluntário faz quando o padre, o pastor não está vendo, né? É a cultura. Às vezes existe uma cultura de corrupção, uma cultura de medo, uma cultura de jeitinho, uma cultura de generosidade. Precisamos implantar a cultura da esperança. Precisamos enxergar o mundo com esperança. O que é enxergar o mundo com esperança? É enxergar a partir de Deus. Aquela pessoa que para você está perdida, para Deus não está. Enxergue-a com esperança. Aquela situação que para Deus está perdida, para você, aliás, para as outras pessoas está perdida, para Deus não está. E olha só, é diferente ter medo e ter prudência. Temos que ter prudência, mas a prudência não é medo, e medo não é prudência. Medo não é virtude, prudência é. Prudência é a capacidade de análise, como dizia Santo Tomás, é iluminar a consciência com o discernimento, a sabedoria e fazer a melhor escolha, evitando o mal e escolhendo o bem. Mas, prosseguindo a reflexão sobre a esperança, o Catecismo, no número 1818, ensina que a esperança é a virtude que responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de cada pessoa. A esperança, ainda continua o número 1818, purifica as esperanças humanas e as ordena para o reino dos céus. Olha que lindo isso aqui. Porque é humano a capacidade de esperar, de planejar coisas boas. Eu espero passar no vestibular, padre. Eu espero me tornar um médico. Eu espero vencer a doença. Eu espero emagrecer. Eu espero trocar de carro. Eu espero estar bem, educar bem meu filho. Eu espero, por exemplo, superar um problema, encontrar um bom emprego. É natural ter esperança, é humano. Mas o Catecismo está dizendo que a esperança como virtude teologal, a esperança em Deus, ela purifica as nossas esperanças humanas e ordena tudo para o reino dos céus, ou seja, coloca as nossas esperanças em consonância, em acordo com a vontade de Deus, com a revelação de Deus, né? O Catecismo continua: a esperança protege contra o desânimo, dá alento em toda dificuldade, protege contra o desânimo, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Olha quanta coisa linda a esperança em Deus causa em nós. Olha quanta coisa fantástica. Ela purifica as nossas esperanças humanas, ordena para Deus, protege contra o desânimo, dá alento nas dificuldades, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna, preserva o coração do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. É na caridade, é no doar-se, é na generosidade que nós encontraremos felicidade. Gente, a esperança precisa ser uma maneira através da qual a gente enxerga a vida. Por exemplo, a esperança te faz confiar na misericórdia divina. Quem não tem esperança, não tem misericórdia com os outros, consigo mesmo. São João Crisóstomo dizia que Deus está muito mais com vontade de te perdoar do que você de pedir perdão, não é? Claro que a gente precisa se emendar, buscar a conversão, mas Deus quer nos perdoar. Olhe-se com esperança diante dos seus pecados, diante daquele erro recorrente que você ainda não conseguiu vencer, dessa queda que você teve novamente. Deus está trabalhando, você vai vencer esse pecado no caminho, continua andando, continua seguindo Cristo, não desanima. Toda vez que você deixa de lutar contra um pecado, se entrega ao desânimo e ao desespero, se acomodando, achando que você nunca vai vencer isso,
você está pecando contra a virtude teologal da esperança, sabe? Quando a gente se deixa dominar pelo desânimo, desacreditamos do que Deus pode fazer no outro, desacreditamos do que Deus pode fazer em nós, olhamos só para os defeitos das estruturas, das nossas famílias, nós estamos pecando contra a virtude teologal da esperança. Gente, é a virtude teologal da esperança que me dá condições, que te dá condições de, depois de uma confissão, por exemplo, você dizer o ato de contrição: eu prometo me esforçar para não mais pecar. Sendo que você sabe que muitas vezes você vai cair em pecados. Mas é na virtude da esperança que você diz: eu creio que Deus está me transformando e eu vou tomar banho toda vez que eu me sujar, ou seja, eu vou me confessar e a água vem um pouco de lama, a água tira, vem outra lama, a água tira, não é? Água do banho, da confissão. A esperança precisa ser um modo com o qual eu vejo as pessoas. Eu sei que é difícil, as decepções nos machucam, é ou não é verdade, né? A gente se decepciona. Talvez mãe, pai, você perdeu a esperança no seu filho. Ou melhor, perdeu a esperança no que Deus pode fazer no seu filho, né? Porque às vezes por ele mesmo você não tem muito o que esperar. Talvez a sua noite está demorando demais, né? O Peter cantava, o choro pode durar uma noite, mas a vitória volta pela manhã. Mas padre, a alegria volta pela manhã, a noite está demorando demais. Talvez você se decepcionou com seu filho, com a sua filha, e não tem mais esperança que Deus o pode transformar. Talvez você se decepcionou com seu marido, com aquele funcionário, com aquela pessoa que você ajudou. Claro, aprenda, não se fique dando murro em ponta de faca, né? Se a pessoa não está pronta para receber a sua ajuda. Mas mesmo que você efetivamente não ajude agora, olhe com esperança. Ai de mim se minha mãe, se os primeiros do meu grupo de jovens lá atrás não tivessem me visto com esperança. Eu teria morrido nas drogas na minha adolescência. Mas graças a Deus, que pessoas iluminadas pela esperança em Deus, naquela época, na década de 90, viram o jovem drogado caído nas ruas e nele enxergaram um possível padre Adriano Zandoná. Se não tivessem me olhado com esperança, possivelmente eu não estaria vivo, sabe? Então, eu sei que a decepção machuca, como a minha mãe se decepcionou comigo muitas vezes, quando eu recorrentemente caía nas drogas. Mas enxergue com esperança essa pessoa, não desista dessa pessoa, porque Deus não desistiu dela. Não desista de você, filho, filha, não desista da tua vida, essa é uma ordem de Deus, você mesmo, é você, porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu dos planos dele para a sua vida. Deus não desistiu de te abençoar. Sim, o contexto é difícil, a situação é inóspita, são muitos os desafios, mas Deus continua no trono e o que Ele preparou para você, ninguém pode roubar. O que Ele preparou para você, Ele preparou para você. Sabe, olhe com esperança. Santo Afonso Maria de Ligório, eu gosto muito de usar os textos de Santo Afonso quando eu falo sobre a esperança. Ele nos ensinava o seguinte: a nossa esperança se firma nos merecimentos de Jesus Cristo, na sua vida, na sua cruz redentora, na sua ressurreição. A gente pode ter esperança porque o Senhor assumiu a nossa culpa, nosso sofrimento, nossa dor na cruz e ressuscitou. E Santo Afonso ainda ensina que a nossa esperança precisa ter 3 características. Preste atenção, Santo Afonso Maria de Ligório. Primeira, nossa esperança precisa ser firme e certa. A gente precisa cultivar essa certeza. Deus está no trono, Ele é poderoso. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu dos meus sonhos. Ele não desistiu da minha família. Ainda que a figueira não floresça e a vinha não dê mais o seu azeite, mesmo assim eu espero no Senhor, porque Ele cuida de mim. Sabe esse seu problema de hoje? Você mesmo. Sabe essa angústia de hoje? Essa ponte quebrada que não te deixa você atravessar do outro lado? Parece que os seus sonhos foram cancelados. Sabe, toda essa dificuldade, isso é nada diante de Deus. O seu pecado é nada diante de Deus. Deus é poderoso para mudar a sua situação em um estalar de dedos. Tenha essa esperança firme e certa no Senhor. O problema é que a gente é muito ansioso e quer tudo no nosso tempo e quer que tudo caiba na nossa cabeça, mas é preciso ter esperança, mesmo sem entender, caminhar com fé. Segunda coisa ensina Santo Afonso: a nossa esperança precisa apoiar-se unicamente em Deus, não nas pessoas, não nas seguranças humanas, não nos nossos títulos, não no que a gente sabe e tem,
mas em Deus. Dependa de Deus. Esperança precisa apoiar-se unicamente nele. E a terceira característica que Santo Afonso Maria de Ligório diz, que eu gosto muito, a nossa esperança precisa ser operante, operosa. Não é uma esperança em Deus que me leva somente a esperar. Não, a esperança não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. Esperança em Deus significa não deixar o desânimo te dominar. Esperança em Deus significa não se deixar prostrar pelo medo, pela semente do medo, pela cultura do medo. Esperança em Deus significa não ser um profeta do caos. Esperança em Deus significa não só apontar o que está errado, mas apontar soluções, caminhos. Esperança em Deus significa olhar a si mesmo, os outros, a igreja, a família, o mundo, a partir de Deus, entendendo que não está tudo perdido, sabe? Mas não é só ficar passivamente esperançando, não. A esperança é operosa. Eu preciso agir. Eu espero, padre, passar no vestibular. Você está estudando? Porque se você tem esperança de passar no vestibular, mas não estuda, meu filho, desista. Padre, eu tenho esperança de emagrecer. Está fazendo regime? Está caminhando? Não adianta. Só ter esperança. Padre, eu tenho esperança de ser uma esposa melhor, ter um temperamento melhor. Está tentando entender o seu temperamento? Está tentando entender as tendências que você herdou do pai e da mãe? Está lendo sobre o assunto? Está fazendo adoração pedindo que o Senhor molde o seu temperamento? Às vezes a gente é como um cavalo bravo, precisa ser domado, né? Ou você está só esperando? Só esperar não adianta, não resolve. A esperança em Deus, a virtude teologal da esperança, nos leva a abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para ver a riqueza, para ver a herança, como eu li em Efésios 1,18, mas também nos leva a agir em consonância com aquilo que a gente espera. Aquilo que nosso coração está esperançando precisa ser corroborado pelas nossas escolhas e atitudes cotidianas, do dia a dia. Padre, eu tenho esperança que Deus vai mudar a minha família, mas você está ajudando Deus a mudar a sua família? Ou seja, você está se tornando uma esposa menos impaciente? Você está entendendo mais o momento do seu marido, do seu filho? Talvez o teu marido acabou de perder o pai ou a mãe e você está exigindo dele respostas que ele ainda não pode dar. Dê tempo ao tempo, espera, sabe? Talvez você está exigindo do seu filho que ele não pode oferecer. Então calma. E mais do que tudo, filho, filha, a esperança precisa nos levar a uma ação, né? A uma ação que nos leva a minimizar as nossas fraquezas e a potencializar as nossas virtudes. Por exemplo, a pessoa que tem uma fraqueza muito grande, um vício. Padre, eu não consigo vencer esse vício, então eu vou me entregar a esse vício. Tudo bem, você ainda não consegue vencer esse vício, mas continue trabalhando para que você seja menos pior. Entendeu? Menos pior. Eu ainda não venci esse vício, mas eu estou menos pior que ontem. Eu ainda não venci, não parei de fumar, mas eu não estou fumando mais uma carteira de cigarro, estou fumando 10 só, não os 30. Sabe? E sobre isso, quero trazer uma última contribuição que eu gosto demais. Esses dias eu estou rezando bastante com os padres do deserto, que são aqueles monges do século IV ao século VIII. Ontem eu citei um, aqui cedo citei na missa também, o Cassiano estava lá. E agora eu quero trazer uma última contribuição de um padre do deserto, que eu estou lendo bastante esses dias, do século IV, que é o Poimen, né, que era um monge do deserto, muito sábio, chamado de Abá, né, que era o pai ali dos outros monges. E ele disse o seguinte, olha só, um irmão falou para o antigo pai, Poimen, quando dou um pouco de pão ou algo diferente ao meu irmão, os demônios desvalorizam a ação. Teria dado para agradar somente o ser humano. Né? Demônios ali na linguagem dos padres do deserto, queria dizer vício interior, né? As más tendências e às vezes também a própria ação do mal, né? Do inimigo. O ancião, né, que era o Poimen, disse, mesmo que isso ocorra pela vontade de agradar ao ser humano, não deixa de fazer o que você precisa fazer, com esperança. E lhe contou a seguinte parábola, 2 homens agricultores moravam na mesma cidade. Um deles só semeou poucas sementes que não estavam selecionadas, que não eram puras. Já o outro desistiu de semear e não colheu absolutamente nada, porque por desânimo, minha semente não é pura, né? Eu tenho só pouquinha semente, eu não vou semear. Aconteceu, disse o pai Poimen, né, que surgiu a fome, o flagelo de fome naquela região. Qual dos dois terá para comer durante a fome? O irmão respondeu, aquele que semeou pouco e sementes não selecionadas. Então lhe disse o ancião, deixa que semeemos pouco, mesmo que com sementes não selecionadas, não puras,
para que não morramos de fome, mas nunca deixemos de semear. O que a sabedoria do monge aqui está nos ensinando? Que muitas vezes na vida, a gente não consegue semear semente pura, não é? A mão cheia de semente pura, mas a gente semeia poucas sementes e não selecionadas, não puras. Ou seja, padre, eu ainda não consigo vencer esse vício, padre. Eu ainda não consigo ser a esposa que eu sonhei, que Deus quer que eu seja. Eu ainda não consigo ser o padre que eu gostaria de ser. Eu ainda não consigo vencer totalmente essa fraqueza. Mas Deus está falando, através da sabedoria aqui do pai Poimene, esse monge do deserto do Egito ali, né? Perto de Alexandria. Semeia, continua semeando. Isso é ter esperança. Continua semeando, é pouco, padre, o que eu posso fazer? As sementes não são puras. É pouco, mas semeia, porque é com essa semente que Deus vai alimentar você e uma multidão no tempo da carestia, da fome, do flagelo. Gente, Deus é especialista em causas impossíveis. Deus é especialista em pegar o nosso pouco, como diz a passagem dos 5 pães e 2 peixes, multiplicar isso e alimentar uma multidão. Deus não precisa de pessoas perfeitas, Deus precisa de pessoas com esperança e fé, pessoas dispostas. Ele vai nos aperfeiçoar no caminho. Não é que, padre, então posso pecar, posso morrer assim. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que lutar pela perfeição e pela santidade, sim, mas com esperança, porque é justamente a desesperança que faz a gente regredir no caminho da santidade e da busca de perfeição. A desesperança para se enxergar, para enxergar o outro. Padre, está tudo perdido. A igreja não presta, a família não presta, eu não presto. Não existem coisas boas, sim, em você. Nas pessoas, a gente tem que ter um olhar mais cheio de esperança para avaliar os outros, a nós mesmos. E como disse o pai Poimene, semeia, ainda que pouco, ainda que sementes não selecionadas. E continuando essa reflexão, eu não vou ler tudo, porque senão é muito extenso, né? Eu já trouxe bastante conteúdo, trouxe a Afonso Maria de Ligório, trouxe também um pouquinho do Bento XVI, trouxe o catecismo, mas olha só, o pai Poimene, o monge, diz o seguinte, que quando a gente quer semear demais, sementes muito puras, perfeitas, completas, a gente está mais centrado em nós mesmos e confiando mais em nós mesmos do que em Deus. E que Deus age mais na nossa precariedade, porque quando nós não temos todos os recursos, a gente depende mais dele, a gente olha mais para ele, a gente se abandona mais nele e a gente dá espaço para ele trabalhar, não é? Dê espaço para Deus trabalhar hoje na sua vida. Não viva refém do medo que contagia. E o duro do contágio é que ele não se retém à pessoa, mas ele acompanha as pessoas nos lugares nos quais a pessoa está. A gente vê isso no coronavírus. Tem tanta gente semeando medo, tem tanta gente contagiando com desânimo, com desesperança. Padre, está tudo perdido. Eu falei esses dias numa pregação, não lembro se foi aqui, que eu amo estudar a história da igreja. Porque quando você estuda a história da igreja, a história do mundo, você vê que a igreja, que as pessoas passaram por problemas muito piores que os nossos e superaram. Sabe, Deus não desiste de você. Amém. Deus não desiste da sua vida. Deus não desiste da sua família. Deus não desiste dessa pessoa que te faz sofrer. Deus não desiste da sua igreja, da sua obra. Deus não desiste dos sonhos que Ele colocou no teu coração. Acredita, luta, na hora certa vai acontecer. Eu sinto que o Espírito Santo já está levantando a fé de muitas pessoas nessa manhã. Eu sinto que o Espírito Santo já está redirecionando o olhar interior de muitas pessoas nessa manhã. O Espírito Santo já está iluminando os olhos do coração, o entendimento da alma de muitas pessoas nessa manhã. O Espírito Santo está levantando a esperança de pessoas que estavam dominadas pela cultura do medo, pela cultura da amargura, pela cultura do desânimo. O Espírito Santo está levantando a esperança em você. O Espírito Santo está te fazendo agora olhar com esperança para os outros, para essa pessoa que te faz sofrer, essa pessoa distante de Deus no vício, doente. O Espírito Santo está te fazendo olhar com esperança a você mesmo, o seu contexto existencial. O Espírito Santo está te fazendo olhar com esperança para o mundo, para os seus familiares, para a igreja, para o futuro. E o Espírito Santo também está nos dando agora a graça de olhar com esperança do céu também, da eternidade. Porque ainda que a vida aqui acabe, ainda que nós um dia cheguemos a morrer e todos morreremos um dia, nós temos esperança no céu. Nós viveremos eternamente com o Senhor, nós ressuscitaremos. Vem Espírito Santo sobre nós nessa manhã e nos batiza, nos inflama, Espírito Santo.
Reaviva em nós a virtude teologal da esperança, Espírito Santo. Reaviva em nós a virtude teologal da esperança, Espírito Santo. Dai-nos os óculos da esperança, Espírito Santo, para enxergarmos a nós mesmos, os outros, a vida, a igreja. Dai-nos as lentes da esperança, Espírito Santo. Não nos deixa desistir de nós mesmos, do nosso caminho de santidade, de busca de perfeição. Que nós continuemos, Espírito Santo, semeando, ainda que sejam sementes poucas, não selecionadas, não puras. Que nós continuemos semeando, Espírito Santo. Que nós continuemos para nos tornar menos piores que ontem, ainda que nós não consigamos vencer totalmente os nossos pecados, impurezas, fraquezas. Vem, Espírito Santo, purifica as nossas esperanças humanas. Vem, Espírito Santo, ordena as nossas esperanças humanas para o reino dos céus, como disse o Catecismo número 1818. Vem, Espírito Santo, nos batiza nessa manhã. Batiza quem nos acompanha. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós a tua unção, o teu poder. Vem, Espírito Santo, nos liberta da tristeza. Vem, Espírito Santo, nos liberta da amargura, nos liberta do medo. Quantas pessoas dominadas pela cultura do medo, pela cultura do desânimo, pela profecia do caos, da desgraça. Vem, Espírito Santo. Nós não queremos ser profetas do caos. Nós não queremos só apontar o erro, nós queremos apontar soluções, caminhos. Emanuel, Deus está conosco. Nós queremos, pelo nosso batismo, nós somos uma boa notícia para esse mundo, Espírito Santo. E queremos encarnar a esperança em Deus, em tudo que somos e fazemos. E nós pedimos, Senhor, tal qual esta palavra, um único versículo, que ele seja capaz de mudar a nossa história. Que Deus ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos. E aliado à palavra de Deus, que não volta sem dar o seu efeito, eu anotei aqui o Padre dizendo: Deus continua no trono. Ele não desistiu de nos abençoar. Ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Deus continua no trono. Existe uma esperança que Deus nos chama, a autêntica esperança. A nossa vida tem esperanças menores e maiores, diz Papa Emérito Bento XVI lá na Espesalves. Mas existe a esperança, a maior, a verdadeira. E esta é a esperança que nós somos chamados. Então nós vamos cantar e nós vamos rezar, mas eu já quero pedir esse Espírito Santo, a profecia que muda a história. A canção nova é profecia para os tempos de hoje. E que esta profecia que muda a história, o batismo do Espírito Santo, que ele seja derramado abundantemente sobre nós pela esta palavra proclamada. E que nós possamos abrir os olhos do coração. E que toda a cegueira espiritual, toda a letargia, porque muitas vezes a gente ouve e não consegue pôr em prática, mas que o Espírito Santo nos dê a prática da esperança. Que seja um verbo, vamos praticar esperança. Escolher ter esperança. Escolher viver com esperança. Entre o desespero e a esperança, eu escolho a esperança. Entre o desespero e a fé, eu escolho a fé. Que o Senhor nos dê esta graça. Uma coisa que é importante a gente ter em mente, desculpa na inspiração que me vem, é que a esperança, ela existe para ser protagonizada, colocada em prática, precisamente no momento no qual você não vê nada. Amém. No momento no qual é uma penumbra. Se você vê, não é fé, não é esperança, é visão. Padre, mas eu só vejo um contexto ruim. Padre, a situação está me dizendo, como eu dizia ontem, a sensatez insensata. Eu sou realista, seja realista, mas que o seu realismo não sufoque o poder de Deus transformar tudo. Amém. Tenha esperança no meio do caos, no meio do deserto. Veja o oásis, veja a fonte de água que Deus já está preparando para você. Quero confirmar isso que o Padre trouxe. E o personagem bíblico que me vinha à mente durante a reflexão era a pessoa de Moisés. Moisés, chamado por Deus para conduzir o povo para longe do Egito, fugir da escravidão, ele trazia esperança no coração, a esperança de encontrar a terra prometida, no meio do deserto.
E de tempos em tempos, irmãos, Deus tinha que visitar Moisés para lembrar de quem ele era. Por isso, Senhor, em meio às nossas desesperanças, venha nos visitar, nos lembrando quem Tu és. Sim, Senhor, a nossa esperança está baseada na certeza de que o Senhor é maior que todas as coisas. Vem, Senhor, aquece-nos de novo. Sarça que só queima, que não se apaga, somos Tua igreja, viemos Te adorar. Neste Teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, sarça que só queima, que não se apaga, somos Tua igreja, viemos Te adorar. Neste Teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, foi a Tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de Te perseguir até Te encontrar diante da Tua glória. Não podemos ficar de pé, mostra quem Tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Bendito seja Deus, que realizou prodígios e milagres em nosso meio nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela Tua bênção derramada sobre nós. E com você eu digo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coisa boa, Cassiano. Nossa, Deus é bom Poder demais, de Deus gente. no nosso meio. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele já está fazendo na vida de muita gente, viu? Amém. E eu tenho essa certeza de que enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança para vencer, viu, meu irmão? Minha irmã, e eu quero dizer isso de maneira muito especial para você que foi colocando aqui, ó, suas intenções no Instagram. Para você, Vânia, Deus está ouvindo a sua oração, tantos pedidos de oração aqui chegando, a Rosângela, a Angélica. Eu quero colocar aqui também de uma maneira muito carinhosa pela Francisca, pela Lindalva, pessoas que ao longo do nosso programa foram colocando aqui muitas intenções e eu fui apresentando aqui durante a nossa oração, apresentando todas essas realidades, pessoas que estão nos hospitais, nos acompanhando, pessoas que estão acometidas aí pelo vírus da Covid-19, pessoas também que acometidas de tantas outras doenças. Essa palavra de esperança hoje é para você. Tome posse, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê forças. Tenho certeza que o melhor de Deus vai chegar e vai te alcançar no dia de hoje. Nossa, rápido assim, já mandou um abração pro povo.
Tá certo, Cassiano Meirelles, que hoje é quinta-feira de adoração, né? Tá tudo bem. O tempo é um pouquinho mais curtinho, mas agradeço a participação de todo mundo que rezou com a gente, que esteve conosco. Eu mando um abraço especial, porque a encomenda chegou, viu, Cassiano? É para a paróquia de São João Batista, de Mauá, São Paulo. E veio por meio do Padre Adriano Zandoná. E mandaram aqui para nós, foi a Claudineia Silva e a mãe dela, a Clotildes Silva. E elas mandaram para nós, não sei se o Pio consegue pegar aqui pra gente, uns panos de prata, uns artesanatos. Olha. Estão ali só tem alguns, elas mandaram muito mais. Então agradeço a Claudineia, a mamãe Clotildes. Obrigada por nos ajudar a evangelizar. Vai para o Bazar Canção Nova e vai ser transformado também em evangelização. Então Deus lhe pague. Ô Cassiano, você jogou a peteca para mim? Eu, antes de falar do percentual para todos que estão aqui, eu recebi do nosso querido Padre Fabiano, lá do Santuário do Pai das Misericórdias, ele é o administrador. Ao longo da semana a gente vai mostrando, vou deixar para o Cassiano ler, mas eu vou aproveitar esse que eu já li, que foi da Edileuza. Padre, me faz a gentileza, mostra aqui para quem está em casa, enquanto eu vou lendo aqui o testemunho dela, porque ela diz assim, bom dia, mulheres e homens desta bancada. Que tem muitas fofurices que eu amo a todos. Obrigada, viu, Edileuza? Ela diz, Val, estou enviando o meu nome, Edileuza, em ouro, para ajudar nesta obra de Deus, na certeza que meu nome e o nome dos meus filhos e netos ficarão gravados aí, no Pai das Misericórdias. 8 letras que tem o meu nome. E são justo 8 pessoas, o Diogo José, o Daniel Bruno, a Caroline, o Felipe, e aí ela vai dizendo dos meus 3 netos, os netos dela, o Diogo, o Eric e o Diego, e aí ela vai dizendo de todos da família. Ela diz, sei que o meu nome representa esses nomes que citei, e sei que por muito tempo este nome estará assistindo aí no Sorrindo para a Vida. Ela foi dizendo de toda a redenção que a Canção Nova fez na vida dela. Ela encerrou dizendo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Não sou sócia ainda, mas faço o meu algo a mais todo mês, deposito para a Fundação João Paulo II. E ela diz assim, Padre Peter, nosso querido Cassiano, ela diz, obrigada por vocês existirem. Sabe de onde ela é? Mossoró. O padre mostrou para vocês e de fato ela mandou o nome dela aqui, ó, em ouro, Edileuza. Dessa forma, você vai nos ajudando na manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. Se você quiser fazer dessa forma, o nosso endereço, vou fazer uma pegadinha com o Cassiano. Sabe o nosso endereço aqui, Cassiano? Como é que faz para mandar para o Pai das Misericórdias? Opa, endereço para você é o seguinte, Caixa Postal 57, CEP 12.630.000. Você coloca lá os cuidados do Santuário do Pai das Misericórdias e com certeza chegará. Ah, ele é demais, esse Cassiano, é isso mesmo. Mande para nós, quem não pode vir, né? Como ela está em Mossoró, está impossibilitada de vir até aqui, Cachoeira Paulista, estamos fechados para os nossos eventos, mas ela enviou a doação em ouro. Eu estou mostrando aqui o percentual, meus irmãos e família Canção Nova, nós estamos com 59%. É o mesmo de ontem. O mesmo de ontem. Foi feriado. Exatamente, sacerdote. Conta aí pra gente. Então, como ontem foi feriado, a gente não computou, não é? Mas com a graça de Deus, eu tenho certeza que a família Canção Nova reagiu ontem, Val, e esse percentual já subiu. Ontem nós tivemos a missa do Clube de Evangelização, rezando pelos sócios, né, Cassiano? Ontem foi o dia do sócio. Então, eu tenho certeza que a família Canção Nova se compromete com essa obra. Obrigado você, sócio. E você que ainda não é sócio, se quiser e puder, se associe hoje, contribua também. Se você não puder se tornar um sócio, talvez com o Pix, né, Val? A Val vai falar. Acesse clube.cançãonova.com ou contas.cançãonova.com e se torne um sócio dessa obra de Deus, contribuindo mensalmente com aquilo que você puder para manter a nossa evangelização no ar. É isso mesmo. Eu até recordo que talvez seja porque foi feriado ontem, mas o nosso número de sócios, vou até pegar aqui, eu marquei, foi até menor do que normalmente é. Eu quero, padre, me ajuda aqui, tá na... Achei minha plaquinha perdida no meio das cartinhas. Ontem nós tivemos 22 sócios adultos e 18 sócios kids. Um beijo para esses novos sócios que já vão nos ajudar nesse percentual. Vocês ainda não têm o boleto, mostrei aqui, né? Mas vocês podem nos ajudar, como o Padre Adriano bem nos disse, através do contas.cançãonova.com ou através do Pix. Agora vou fazer pegadinha com o Peter. Peter, você sabe a chave do Pix?
A chave do Pix é aquela que você sempre fala aqui, cara. E que, né, aparece na sua tela agora. Tá aí, gente. Pra que eu vou dizer algo que você já tá vendo? Por que eu vou fazer isso? Por causa do rádio. É mesmo. O Peter me contou hoje cedo que é pix.doação@cançãonova.com. Ele te contou hoje. Ele me contou hoje cedo, Peter. A fraternidade é um negócio incrível. Como é bom ter um amigo sacerdote no seu contato do WhatsApp, se você precisar, se ele tá ali à disposição, né? Que maravilha. Ô, família Canção Nova, é isso mesmo. O Peter falou certinho pro Padre Adriano Zandoná. É pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Vamos dar aquela reagida no dia de hoje para compensar ontem que foi feriado? A gente está na reta final e nós precisamos da sua ajuda. Por favor, família Canção Nova, aquilo que você pode, se organize com o seu boleto. Quem é sócio do débito automático pode fazer o algo a mais, adquirindo os materiais de evangelização lá no loja.cançãonova.com. Veja aí as formas que você tem, que estão aí a sua possibilidade, ao seu acesso, para ajudar-nos a seguir em frente evangelizando, tá bom? Acabou! O Padre vai nos dar a bênção para esta quinta-feira de adoração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e de São José, que desça sobre vós, vossas famílias, vossas intenções, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre os objetos de cunho devocional que vós apresentais. Que desse e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Esperança em Deus sempre. Isso mesmo. Valeu, meus irmãos. Valeu demais. Amanhã tem mais, com a graça de Deus e a força do Espírito Santo. Te espero às 8 da manhã. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau. Simbora! Pelo Senhor, marchamos sim, teu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos.